Ponto 2.20. Apresentação, discussão e votação da proposta da Câmara sobre o pedido de certidão de reconhecimento de interesse municipal ao abrigo do regime excepcional de regularização de estabelecimentos e explorações de atividades industriais e pecuárias, operações de gestão de resíduos e de relevação e aproveitamento das massas minerais. Decreto-Lei número 165/2014, de 5 de novembro. Empresa Fernando Lopes e Filhos, Limitada. Senhor Presidente, faz favor, quer usar a palavra neste ponto? Alguém se inscreve neste ponto? Então vamos proceder à votação. Perdão. Sim, Sr. Deputado. Faz favor, Manuel Vaz. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente, como eu sofro com estas propostas, é mais enfim, que assistimos aqui sobre o reconhecimento do interesse municipal. Eu pediria ao Sr. Presidente que intercedesse neste tipo de problemas, por forma a que esta Assembleia pudesse esclarecidamente deliberar. Se não, vejamos. O distinto técnico que assina esta proposta conclui dizendo: face aos fatores anteriormente apreciados e considerando que se trata de uma atividade pecuária existente cujas obras se pretendem legalizar, compatível com o uso do solo previsto em instrumento de gestão territorial e desconforme com as servidões administrativas e restrições de utilidade pública, designadamente a Reserva Agrícola Nacional, sugere-se a profunda ponderação da atribuição do reconhecimento do interesse público municipal na regularização da exploração pecuária da propriedade de. Ou seja, não conclui com uma proposta, conclui com uma recomendação. Vejam lá bem, ponderem bem. Depois a Câmara tomou uma deliberação por unanimidade, propor à Assembleia o reconhecimento do interesse público municipal. Ora, sendo certo que a Câmara adere, ao aprovar, adere aos fundamentos que vêm do serviço, eu questiono onde é que está o fundamento para o reconhecimento do interesse público. Porquê? Se não vejamos. O próprio técnico diz, enfim, que pondera aqui uma série de fatores que, enfim, foram, pelos vistos, recomendados num parecer jurídico anterior, geral e abstrato, naturalmente, e, portanto, vão servir de base aqui para a ponderação. Isto levanta logo uma questão jurídica prévia, não é? Porque quando a lei atribui um poder discricionário ao órgão, é para que o órgão, enfim, perante as circunstâncias do caso concreto, escolha os seus critérios, ajustados àquela situação. Ora, se fizeram uma definição a priorística de critérios gerais e abstratos, é o mesmo que andar ao arrepio da lei, transformando em vinculado um poder que a lei quer que seja discricionário. Este é o primeiro ponto, digamos, que gera aqui dúvidas. Mas, mesmo passando ao lado disso, e admitindo estes critérios como bons, estes fatores, não é? Eu chego ao fim e não percebo qual foi a apreciação que o técnico fez destes critérios, ou pelo menos o que é que concluiu. Porque eu, enfim, só pelas notas que aqui consegui pôr ao lado, por exemplo, falar de um investimento de 750 mil euros, mas não vem nada aqui demonstrado de nenhum investimento. Depois diz, enfim, sobre a demonstração de procura de mercado sem informação relevante. Sobre a existência de impactos de atividades conexas, a montante ou a jusante, diz aqui, estabelece relações com fornecedores de cereais e alimentos compostos para animais, produtos veterinários, animais vivos, serviços, vários material e equipamento. Mas qual é a relevância deste impacto? Não há apreciação sobre isso. Indicação de faturação da empresa ou estabelecimento nos últimos anos. Bom, a empresa vem dizer que em 2016 teve uma faturação de 486.014 euros, em 2017 625.707. Depois o técnico visitou uma plataforma Informa que desmente isto, diz que há um déficit de 2 milhões e tal, se li bem. Portanto, não condiz uma coisa com a outra. E também não vejo aqui que se tenha procurado saber, não é?
onde é que está a informação correta. Depois, continuando ainda a apreciar os fatores, por exemplo, sobre a questão da aferição do número de postos ex novo diretamente para a realização do investimento objeto da declaração de interesse público, aqui diz mão de obra assegurada por 2 trabalhadores. Não diz que são novos, porque já diz que a empresa tem lá 2 trabalhadores antes. Portanto, não são ex novo, digamos assim. Portanto, 0 neste fator. E a própria plataforma diz que há 0 trabalhadores. A plataforma informa. Bom, aqui os serviços têm que perguntar ao requerente que apresente provas, basta indicar, apresentar os documentos dos descontos para a Segurança Social, não é preciso ir mais longe, para demonstrar quantos trabalhadores é que lá tem. Bom, e aqui, por aqui adiante, eu agora, enfim, poupo os senhores deputados, cada um fará o seu juízo, ao lado de todos estes fatores, nada disto bate uma coisa com a outra. Ainda aqui diria o seguinte, isto é um aviário, pelos vistos, e tem 2 pisos abaixo da cota de soleira, 2 caves, e é na última cave que são guardados os excrementos. Como há aqui um distinto médico, eu até, enfim, gostaria de o ouvir sobre esta situação de salubridade e de risco, porque eu não sei se estes excrementos são geradores de gases que possam fazer explodir aquilo tudo. De resto, por cima, se há trabalhadores, trabalham por cima disso. E depois, ainda numa das caves, tem também portanto, produção de ovos, portanto, postura, ou seja, animais vivos. Por outro lado, em relação ao caminho a dar aos excrementos, parece que são distribuídos por terceiros, não é? Em termos de aproveitamento rural. Ora, eu não sei se é aquilo a céu aberto, que costumamos passar de vez em quando em certos locais, e que vem um perfume extraordinário com o levantamento das populações em relação a essa matéria. Portanto, eu fico pasmado com isto, Senhora Presidente, Senhor Presidente da Câmara e senhores deputados. Eu, pela minha parte, diria que isto não está em condições de ser reconhecido o interesse municipal. Enfim, de forma a dignificar tudo isto que é o interesse público municipal. Deixo aqui, portanto, o meu alerta perante este problema, porque já não é o primeiro que aqui aparece e as coisas vêm novamente nestes moldes. Muito obrigado. Senhor Presidente, tem a palavra. Bem, senhores deputados, muito obrigado mais uma vez pelas vossas intervenções. Dr. Manuel Barros, talvez valha a pena ler a informação toda. E a informação toda tem, antes do despacho do Presidente da Câmara à reunião, o despacho exarado pela chefe da divisão da técnica. E, portanto, ao contrário do que disse, na aferição da divisão do urbanismo, planeamento e reabilitação urbana, a linha de entendimento foi diferente. E depois põe-se a pergunta consequente, mas este regime jurídico serve para quê? E quantas vezes é que ele esteve em vigor? E durante quanto tempo é que ele vai estar em vigor? Este regime jurídico é precisamente para que se dê a oportunidade ao Estado, que nem sequer é ao município, em razão das matérias em discussão, que aprecie cada um destes casos antes de fazer aquilo que parece ser o que a lei determina, que é deitá-los abaixo. Então, e nós vamos numa freguesia que está identificada como as freguesias de menos desenvolvimento, que tem até um regime especial, à cabeça dizer logo é para fechar e para deitar abaixo? Soluções que não foram licenciadas? Não sei. Não fui lá, não sei se as obras foram feitas na altura, se foram feitas 15 dias depois, se foram feitas 10 anos depois, não faço a mínima ideia, quem lá for que veja. O que nós aqui estamos a apreciar é, damos ou não damos essa possibilidade? Se dermos, pode ser possível. Se não for possível, demule-se. Se não dermos, o processo tem outras condições. É só isto e fica ao critério dos senhores deputados tomarem a vossa decisão. Sr. Presidente, tenho que dar a mão à palmatória e reconhecer um pormenor que eu não tomei atenção, tem toda a razão. A senhora chefe de divisão faz a proposta. Não, tirando isso, não retiro nada do que disse. Ou seja, Sr. Presidente, estamos a falar de coisas diferentes. Não está em causa o reconhecimento do interesse público.
municipal. E se aquilo merecer, deve ser dado. O que eu chamo aqui à colação, é isso que eu disse, que é com isso que eu sofro, é que, atendendo aos próprios critérios que são aqui adotados, independentemente da bondade deles, mas já agora, atendendo-nos aos fatores que aqui estão, como é que se pode concluir com uma proposta positiva? O Sr. Presidente, como jurista, certamente compreenderá, como eu, que isto que está aqui não levaria à conclusão positiva. A questão é que, realmente, quando se exerce um poder discricionário, tem que ser muito cuidado. O órgão tem muita liberdade de apreciação, pois tem, mas deve utilizá-la e por forma a que todos aqueles que estão de fora possam compreender o intercognoscitivo de quem tomou a deliberação. E isso aqui, Sr. Presidente, não nos leva a essa conclusão. Foi só isso. Sobre este assunto, queria apenas dizer ao Dr. Manuel Barros que não posso responder à questão que me dirigiu há um bocadinho, porque eu não sou médico de saúde pública e isto tem a ver com questões de saúde pública. Eu penso que quer os trabalhadores, quer as populações que estejam mais próximas sofrerão menos do que infelizmente sofreram doentes de uma unidade hospitalar em Lisboa e as pessoas de Vila Franca de Xira com as torres de arrefecimento de grandes empresas industriais. Portanto, eu acho que há muito menos risco, mesmo não sendo médico de saúde pública, em Abiú, com esta empresa e riscos para os seus trabalhadores. Eu voto a favor, como já votei anteriormente, numa outra situação idêntica, porque trata-se aqui, isto é uma decisão um pouco discricionária, sim, tem um parecer favorável de uma chefe de divisão, tem um parecer dúbio, diferente de uma técnica, trata-se de dizer legalizamos ou encerramos. O Dr. Manuel Barros, em tempos, pôs aqui uma questão interessantíssima, o que é o interesse público, que ainda não esclarecemos, o que é o interesse público, não está definido, não está regulamentado o que é o interesse público e, portanto, aqui a Assembleia Municipal usará do seu direito de poder votar favoravelmente ou desfavoravelmente, considerando que a proposta da Câmara, que foi subscrita por todos, encerra alguma bondade e discricionariedade da interpretação daquilo que é o interesse público aqui. Deputado, o poder discricionário não significa agirmos como nós quisermos em relação à lei. Está na nossa sociedade a passar por cima, não passar por cima. Não é isso. O poder discricionário é ainda um poder vinculado. Só tem um momento discricionário, que é na escolha do critério do exercício do poder. A definição. Atenção. Esta legislação é para regularização. A questão é que eu não sei se o setor usou o critério do interesse público da técnica ou o critério do interesse público validado pela sua chefe de divisão. Quer dizer... Então, meus senhores, permitam-me... Eu não ouvi nenhuma argumentação que vá no sentido de considerar que, nem sob o ponto de vista qualitativo, nem sob o ponto de vista quantitativo, os fatores de respectiva ponderação que aqui estão vertidos sejam insuficientes para a formulação do interesse público. Eu prefiro, em todas as circunstâncias, que se esgotem esses mecanismos do que se faça uma conclusão precipitada, por muito rigorosa que seja a densificação e a subdensificação dos fatores que levam à atribuição do Estatuto de Utilidade Pública, o que isso significa, sob o ponto de vista jurídico, muito importante, mas sob o ponto de vista prático, para mim vale zero. Sabe porquê? E eu prefiro que no final se diga, depois de uma apreciação exaustiva, não é possível, do que esteja já a dizer, olha, o pedido tem aqui um fundamento, um interesse público, não sei o quê, tal. Desculpa, vamos atirar para jogar, para marcar golo. Vamos marcar golo. Vamos passar à votação. Quem é que vota contra o ponto 2.20? 5 votos contra. Quem é que se abstém? Então, este ponto foi aprovado por maioria com 5 votos contra.